Olá, meus amigos do Facebook, YouTube e Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário em que você vai estar me assistindo aí, ok? Tudo certo com vocês? Tudo bem aqui também. Meus queridos, minhas queridas, eu vou trazer a vocês um estudo bem curto. É bem resumido mesmo, como eu tenho feito em outros vídeos. Às vezes eu passo um pouco mais, mas assim, porque o assunto merece atenção. Mas com o tempo eu vou fazendo uma playlist, tá? Falando do assunto em outros momentos, em outros vídeos. Ok, então eu quero trazer para vocês esse assunto muito interessante e que já era para ter feito um vídeo nesse tipo. Eu tenho outros parecidos, mas esse aqui eu acredito que vai complementar aquilo que você talvez já conheça, tá bom? Você pode se inscrever no canal, meu nome é Carlos Zanino. Se você entrar com esse nome, você vai encontrar o canal. Se você entrar com Reset Cristão, você também vai encontrar este canal. Você pode se inscrever, você pode compartilhar, dar a sua opinião, se gostou, se não gostou, e trazer até sugestões de temas que você gostaria de saber. Ok? Então, rapidamente, eu e você, nós juntos. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo disse: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu estava pensando aqui, estudando um pouco essa semana, esses dias, meditando. Será que nós temos imitado a Paulo que imita e que imitava Cristo? Será que nós temos tido pessoas que possam nos inspirar a isto? Será que nós temos tido pessoas que imitam Paulo, que imitam Cristo? Será que nós temos tido nesses últimos tempos referências sobre isso? Principalmente na esfera cristã? Porque fica difícil nós termos ou tentarmos imitar alguém quando não se tem referência, quando não se há quase nada de referência a respeito do cristianismo, no quesito imitar a Cristo. Você tem imitado a Cristo? Será que nós temos imitado a Cristo como Paulo imitava a Cristo? E que disse ali naquele momento, quando ele escreve aos Coríntios, para que os coríntios imitassem a ele? Porque Cristo já não estava mais junto e o povo precisava de referência. Enquanto Cristo estava andando sobre essa terra, pelo pouco de tempo que ele andou e o seu ministério concluído, as pessoas podiam olhar para ele. Mas uma vez que ele consumou o ministério e ascendeu aos céus, ele deixou algumas pessoas, alguns apóstolos, alguns irmãos. E um deles, e que eu gosto de citar, é Paulo. E eu vejo algumas pregações e alguns ensinos de alguns pregadores desses últimos tempos dizendo: olha, não olhe para o homem, porque se você olhar para o homem, você cai. Não olhem para mim, que se olhar para mim, você cai. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, existe uma verdade nisso? Mas também existe um grande engano a respeito disso. Se eu falo para você, se eu digo para você que eu não sou referência, logo eu estou tirando a responsabilidade de ser. Eu tenho que ser referência na minha casa, no meu lar, na vida para com a minha esposa e para com os meus filhos e na sociedade. Nós estamos escassos, há uma escassez de referência, de boa referência, porque de má referência já estamos cheios. Então, eu particularmente, eu tenho procurado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, acertar minhas coisas, consertar-me diante de Deus e procurar ser
como Paulo disse: sede meus imitadores, como de Cristo sou. Infelizmente, nós não temos visto muito isso nos últimos dias. E quase que em nenhum setor, e quase que em lugar algum, infelizmente, é com pesar, não temos visto referências. Não há como, é difícil você espelhar em alguém. É difícil você confiar em alguém. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias em que as pessoas, elas só olham para si, elas querem o bem somente de si mesma. Nós, muitas das vezes, não temos sido referência para as pessoas. Lá em Pedro diz o seguinte, que nós somos como sacerdotes, nação santa, povo eleito, raça preparada, deixada, escolhida por Deus para representar aqui na terra, para sermos representantes legais no sentido de termos uma palavra, no sentido de sermos como embaixadores de um reino. Eu tenho que falar por mim, olhando para mim mesmo, será que eu tenho sido um imitador de Paulo, que é imitador de Cristo? Eu tenho sido um bom marido, um bom esposo, um amigo, um bom pai, amigo dos meus filhos, do meu neto, das minhas noras, do meu sogro e da minha sogra, dos meus pais, dos meus irmãos de carne, de sangue, dos meus irmãos na fé? O que a sociedade espera de mim, o que ela tem visto em mim? Eu disse essa semana num vídeo que a intimidade que eu tenho com Deus, o relacionamento que eu tenho com Deus, ele é uma extensão daquilo que eu tenho para com os homens. E o relacionamento que eu tenho para com os homens e o tratamento que eu tenho para com a humanidade é a mesma intensidade ou parecido com o relacionamento que eu tenho com Deus. Então, hoje, para a minha vida, e olhando para o mundo e para as circunstâncias adversas, eu vejo que pouco temos imitado a Cristo, pouco temos imitado a Paulo. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, onde as pessoas não querem mais saber de Deus. Elas não querem Deus. Elas não querem compromisso com Deus. Elas não querem ir para a cruz. Elas não querem morrer para si mesmas. Então o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, escrevendo e trazendo essa mensagem, ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas será possível ser um imitador de Cristo? Sim. Deus não fez a sua imagem e semelhança. Não foi assim que Deus o fez? E aonde está essa referência de imagem e semelhança? Está em Gênesis 1:26. Se você olhar na sua Bíblia, nas Escrituras Sagradas, Gênesis 1:26, independente da sua tradução. Podemos imitá-lo porque o Espírito Santo é o que nos molda, é o que transforma o nosso ser. Eu sei, compreendo que Deus trata cada um de nós de forma individual. E aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua também, há de concluir e terminar até aquele grande dia. Compreendo também e temos que entender que cada um nasceu, viveu e teve uma forma de educação, um meio em que habitou e que habita, com pessoas ao qual ele se relaciona. Então isso tem muito a ver com a nossa vida, tem muito a ver com a transformação e a mudança. Ninguém é igual, cada um de nós temos um temperamento, concordo, compreendo, tenho esse entendimento. Mas, porém, entretanto, não é desculpa alguma para não ser moldado por Deus, para não querer e desejar mudança.
E para que haja um avivamento, uma mudança, principalmente no cristianismo, na vida do evangélico, do crente, seja ele qual for, ele precisa se submeter a Deus no sentido de conhecer Deus através das Escrituras Sagradas. Porque é a palavra que transforma, que molda, é que renova e aviva a fé. É que nos dá esperança e renova em nós um desejo do amor para com as pessoas. Nós temos que ser parecidos com o vinho, que é cada dia que passa e o envelhecer se torna melhor. Que a minha vida e que a sua vida precisa e deve ser como Paulo disse: sede meus imitadores como de Cristo sou. Não é fácil ser imitador do bem, porque o mal que habita em nós já faz a sua vez. Porque em mim, nesse corpo, o mal que existe em nós já basta. Ninguém é bom, ninguém é suficientemente bom. Quando disseram para Jesus, na época de Jesus, mestre, Rabi, tu és bom. Aí ele olhou ali, olhou bem para aquelas pessoas e disse o seguinte: bom só tem um, que é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, enquanto estivermos nesse corpo, Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer, não faço. Já o mal que eu não quero, que eu não posso fazer, acabo fazendo. Olha, deixa eu te falar, ninguém é melhor que ninguém. Não existe ninguém mais santo que ninguém. Mas existe sim pessoas que querem ser moldadas, mudadas e transformadas. Um bebezinho de colo, ele só mama, obviamente guardado aqui as proporções, ele só mama o leite se ele chorar. Não é? Chora, 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 provavelmente seja de fome. E a mãe vai dar o leitinho, deu o leitinho, ele descansa, ele dorme. Não é assim? Uma criancinha maior que já consegue falar, ela não pede. Então eu só sei que ela quer alguma coisa se ela pedir. E não basta só pedir, precisa desejar. Não adianta você querer mudança se você não está disposto e disponível a mudar. Quem já assistiu aquela seriado da Gabriela? Deve ser isso, se não me falha a memória. Gabriela, eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. Então quem pensa dessa forma, infelizmente, está fora dos padrões e daquilo que Deus tem para essa pessoa. Então, para finalizar, você está disposto e disponível? Se você está em Cristo, o Espírito Santo que habita em você será capaz de moldá-lo a cada dia e tornar semelhante a Ele. Isso refletirá nos seus atos e nos frutos de suas atitudes. Em termos simples, ter e ser a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos permanecer ou parecer ou viver parecidos com Ele nas nossas atitudes. O Espírito Santo é o agente transformador que, ao buscá-lo, o tornará imitador do Pai em espírito e em verdade. Então, Paulo, tendo cuidado de falar aos coríntios que as pessoas que ali estavam e trazendo para os dias de hoje, fazendo um paralelo, atualizando. Será que eu e você temos sido imitadores de Cristo como Paulo foi? Então, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Então, essa é a referência do meu subtítulo. Olha aí, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Percebam que essas passagens são das Escrituras. Olha aí mais uma. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:6.
Olha que interessante. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. São passagens que demonstram e mostram para mim e para você como é que devemos nos portar. Então, meus queridos, Deus abençoe o dia de vocês, a semana. Suas noites sejam noites bem dormidas, sejam noites de um sono reparador. E que haja alegria e paz no seu coração. E apesar de todas as coisas, sejam imitadores de Cristo como Paulo foi. Até um próximo vídeo.